ó, vou fazer um exercício para a gente enxergar isso, como é que ficaria isso na prática, né? Como é que eu faria aqui um tratamento térmico. Então, antes de mais nada, é importante a gente entender que essas curvas aqui, elas são chamadas de curvas isotérmicas. São tratamentos isotérmicas ou tratamentos térmicos, tratamentos isotérmicos, tá? O que quer dizer que ele é isotérmico? Quer dizer que você vai escolher uma temperatura de tratamento e vai manter a sua peça nessa temperatura. Dá para fazer diferente? Dá. Eu vou mostrar, possivelmente na aula que vem, eu mostro para vocês uns diagramas de tratamento contínuo. O que é tratamento contínuo? Por exemplo, eu quero fazer um recozimento, que nem eu estou fazendo nesse caso aqui, ou uma normalização, igual eu estou fazendo nesse caso aqui, só que ao invés de tirar ela do forno que estava austenitizando e colocar ela no forno a 600 graus a minha peça, o que eu vou fazer? Eu posso, por exemplo, desligar o forno e deixar ela resfriar junto com o forno. Ou seja, eu não vou manter ela numa mesma temperatura por um certo tempo. Eu vou deixar ela resfriando dentro do forno. Então, ela vai ter uma taxa de resfriamento, sei lá, 2 graus por minuto, ou depende do forno que você tem, tá? Isso são tratamentos contínuos. Esse daqui que a gente está fazendo, então, são tratamentos isotérmicos. Eu sempre vou manter ele numa dada temperatura, tá? Então, muito bem. O que eu falei aqui, ó? Que eu fiz um resfriamento rápido para 600 graus. Resfriamento rápido da onde? Lá da minha austenita. Eu sempre tenho que partir dela, tá? Hoje eu estou fazendo esses diagramas de forma mais simplificada, mas mais para frente a gente vai fazer o ciclo térmico disso, né? Ou seja, quanto tempo eu deixo no forno para austenitizar, dependendo do tamanho da minha peça. Em que temperatura que eu tenho que pôr para recozer, ou para normalizar, ou para temperar, tá? A gente vai fazer isso mais para frente. Hoje a gente está se adaptando aqui com esse diagrama diferente que é a primeira vez que a gente vê. Muito bem, então olha lá. Então, tirei a minha peça lá dos meus 600 graus, dos meus 800 graus, em que estava austenitizando, né? Vamos imaginar que ela estava lá nos seus 800 graus austenitizando, e coloquei ela a 600 graus. Muito bem. Permanência 100 segundos e resfriamento lento para a temperatura ambiente. Então, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, eu coloquei ela a 600 graus. As minhas retas, elas ficam tanto quanto tortas, pobrezinhas. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela daqui dessa posição. Ah, consigo. Pronto. Então, coloquei lá a 600 graus e estou deixando um tempo lá. Então, vamos ver. O que aconteceu até ela chegar aqui, ó, neste tempo aqui? Nada. Minha austenita não transformou em nada, tá? Então, ali, vamos imaginar que eu estou ali com 5 segundos, alguma coisa assim, nada aconteceu. Quando é que vai começar a ter uma transformação? Quando eu cruzar a primeira curva aqui. Essa é a minha curva de início de transformação, tá? Cruzei a primeira curva. Ok. Quando der mais ou menos uns 10 segundos, ó, eu estou cruzando 50%. Então, se eu olhar no microscópio agora, eu vou ver que eu tenho 50% de austenita e 50% de perlita fina. Por quê? Porque eu estou na região aqui da perlita fina. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, desenha a isoterma e vê em que região que eu estou. Essa região aqui que eu estou é que vai me dizer que microestrutura que eu tenho. Tá? E eu precisei, então, de pelo menos ali os meus 20 segundos, alguma coisa assim, para poder terminar de cruzar o meu diagrama aqui no fim. E chegar em 100 segundos. Ou seja, quando eu cheguei em 100 segundos, já transformou tudo. Tudo que era austenita transformou em perlita fina. Quando eu olhar isso no meu microscópio, eu vou ter 100% de perlita fina. Tá? Muito bem, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham? Eu falei aqui que eu vou fazer um resfriamento lento para a temperatura ambiente a partir deste ponto aqui, ó. Tá? Então, vou apagar um pouquinho a riscaiada que eu pus aqui para a gente ver. Olha lá.
Então, eu transformei e cheguei neste ponto aqui. Deixei 100 segundos a 600 graus. Tá? 100 segundos, tá? E aí eu obtive aqui 100% de perlita fina. E aí eu falei para vocês que eu resfriei lentamente até a temperatura ambiente a partir desse momento. O que aconteceria se eu resfriasse rapidamente? A partir deste momento aqui, ó. O que vocês acham? Não vai formar mais nada. Como assim, Suzane, não vai formar mais nada? O que aconteceu? Então, não importa, Felipe. Por quê? Eu só consigo transformar a austenita em alguma coisa. Ela é a única que eu consigo transformar, tá? Depois que eu transformei aqui em 100% de perlita, até logo, eu não consigo mais destransformar isso, tá? Como é que eu consigo destransformar isso? Se eu pegar esse fulano aqui e voltar aqui lá para os meus 800 graus. Aquecer de novo. Não tem outro jeito, tá? Eu preciso sempre sair da condição austenítica. Então, se aqui eu já obtive 100% de perlita, não tem mais o que eu faça. Eu posso resfriar rápido, eu posso resfriar lento, nada vai mudar esse 100% de perlita. Então, se a minha curva cortar aqui, se a minha curva cortar aqui, se a minha curva cortar aqui, não interessa como é que eu fiz o resfriamento, tá? Porque eu já tenho 100% de perlita. Para eu mudar essa situação, austenitizo de novo, vou lá para os meus 800 graus, deixo tudo virar austenita de novo, e aí eu troco o tratamento térmico. Aí eu consigo mudar. Deu para entender isso, gente? Ficou claro? Isso é importante a gente entender, porque isso fica assim uma dúvida na cabeça da gente, né? Depois que eu tirei desse forno a 600 graus, eu posso jogar esse negócio dentro d'água? Pode. Se você já tiver 100% de perlita formada, pode, né? É claro que a gente vai ver que, por exemplo, às vezes jogar dentro d'água, você pode dar um choque térmico ali, que você tem outros problemas, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Mas, teoricamente, aqui pela curva, o que você fizer depois não vai mudar, a não ser que você volte a aquecer de novo, tá? E aí, no final, o que eu vou ter, então? 100% de perlita fina. Como é que eu posso chamar esse tratamento térmico de normalização? Por quê? Porque eu obtive perlita fina. O que acontece? Olha lá, mesma coisa. Então, eu parti lá de 800 graus, tá? Só que agora, então, eu estava lá austenitizando a 800 graus. Aí eu tirei a minha peça daqui e pus minha peça rapidamente em 350 graus. E deixei ela aqui por 2,7 horas. O que vai acontecer? Então, o que eu vou fazer? Faço a mesma coisa. Eu vou lá, faço a minha linha aqui, que nem eu fiz aqui na minha linhazinha laranja. Faço a minha linha. Primeira coisa que eu consigo descobrir quando eu faço a minha linha aqui, a minha isoterma, é que fase que vai transformar. Bainita inferior, tá escrito aí. Vocês vão ver, gente, que alguns diagramas não tem tudo isso bonitinho escrito, né? Esse eu pus agora, esse diagrama todo bonitinho escrito, para que a gente pudesse se achar, né? Se encontrar, porque é a primeira vez que vocês veem. Algumas outras vezes, vocês vão encontrar A de austenita, pode ter alfa, e pode ser C ou Fe3C de carboneto, tá? Mas aí, conforme a gente for vendo os outros diagramas, eu vou mostrando para vocês como é que a gente acha eles. O importante é a gente lembrar a sequência, ó. Perlita grossa, perlita fina, bainita superior, inferior e martensita. Essa sequência é importante, tá? Porque a gente precisa entender também quem é que vai se formar. Não é sempre que o diagrama vai mostrar isso para mim. Mas, de qualquer forma, aqui está escrito lá, bainita inferior. Muito bem. Então, olha lá. Nesse ponto aqui, eu comecei a transformar a minha austenita em bainita. Aqui eu tenho 50% transformado. E aqui eu já tenho 100%. Ou seja, quando eu chegar em 2,7 horas aqui, eu já tenho tudo transformado em 100% de bainita inferior.
De novo, posso resfriar rápido, posso resfriar lento, tanto faz. Mesmo que ela cruze esse pedacinho aqui, não tem problema nenhum, tá? Eu vou ter 100% de bainita de qualquer forma. E a esse tratamento térmico eu chamo de austêmpera. Fala, Vinícius. Mesma coisa, então. Austenitizei 800 graus, tá? E agora eu coloquei a 450. Só que eu deixei 10 segundos. Então, vamos lá. Vou fazer a linha de novo. Fazer a sequência. 400 graus. Deixa eu pegar aí. Pôr um pouquinho mais pra cima aqui. Olha lá. Então, 400 graus. Cortou aqui, começou a transformar a austenita em alguma coisa. Quando eu cheguei aqui, eu tenho... O que que eu tenho aqui? Vamos lá. O que que eu tenho formado aqui? A mais B. Tá. A mais B seria o quê? Então, em vez de pensar em A mais B, vamos pensar em fase. Eu teria o quê? 50% de quem? Quem que é A? Austenita. É isso. 50% de austenita, tá? E 50% de bainita, que é a que tá aqui, né? Tá? Muito bem. Essa bainita que se formou, tá formada, não tem mais nada que eu possa fazer com ela, tá? Ela vai ficar aí e daí ela não sai. Agora, eu tenho 50% de austenita, que vai depender do que eu vou fazer agora com ela, tá? O que eu vou fazer agora com ela? Eu vou jogar esse negócio dentro d'água, ó, resfriamento rápido para a temperatura ambiente, ou seja, não estou dando chance dos átomos fundirem. Não estou dando chance de nada acontecer. E mais, eu estou cortando, ó, o início da transformação de martensita e o final, mais para baixo, da transformação de martensita. Ou seja, eu estou passando pelo campo da martensita aqui. Então, essa austenita aqui, quando eu resfriar rapidamente, ela vai se transformar em martensita. 50% de bainita e 50% de martensita. Isso é um tratamento térmico clássico? Não. Isso normalmente é um erro de tratamento térmico. Vocês querem saber quando é que a gente faz esse tipo de erro de tratamento térmico? Vocês têm lá uma linha de produção em que vocês usam um tratamento térmico, tá? Então, vocês usam este tratamento térmico aqui, 450 por 10 segundos, resfriamento rápido, para obter 100% de bainita. Mas o aço de vocês, olha, a curva dele está aqui, ó. Ele é um outro aço, diferente desse aqui que a gente está trabalhando, tá? Ele é um aço aqui, qualquer, que tem uma curva diferente. Então, quando isso foi pensado a primeira vez, olhou-se esse diagrama, esse aço laranja aqui, né? E falou assim, olha, para esse aço laranja, 10 segundos dá, eu consigo 100% de bainita, tá tudo bem. Ok, tá bom. Só que aí o que vocês fizeram? Vocês trocaram o tipo de aço, mas não trocaram o tratamento térmico, porque já estava na linha de produção, então vocês não trocaram o tratamento térmico. E aí vocês pensaram o seguinte, bom, aço é aço, né? Se aquele lá formava 100% de bainita, esse aqui também vai formar, só que esse daqui não vai formar, porque você tirou ele antes da transformação completa, porque é um outro aço, tá? Então isso é um erro de tratamento térmico. E é muito mais comum do que vocês imaginam, tá? Isso acontece muito mais do que vocês imaginam. Porque é comum a pessoa achar que o tratamento térmico de austêmpera, ele é igual para todo mundo, porque não chama austêmpera, ou não chama têmpera, então é igual para todo mundo. Não, não é igual para todo mundo. Cada aço vai ter um tratamento distinto, tá? Vocês vão ver, eu vou trabalhar ela separadamente, porque ela é bem chatinha, né? Vocês vão ver que tem aços que se a gente tenta temperar eles, por exemplo, em água, eles trincam completamente. E tem outros que eu tempero em água e não consigo dureza, tá? Porque essas curvas vão mudar, o aço vai mudar. Então, cada aço vai ter uma condição diferente, não tem o que fazer. Então, isso pode acontecer, olha lá, em qualquer lugar. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu estou lá nos meus 600 graus, né?
Vou pegar aqui os meus 600 graus. Ó, tô lá nos meus 600 graus. E faço isso. Ou seja, paro o meu tratamento no meio do caminho aqui. E aí resfrio rápido. Opa. O que vai acontecer? Mesma coisa, ó. 50% de perlita eu já formei. Tá? E o resto? O resto também vai virar martensita, porque eu não dei tempo nessa região aqui para eu poder transformar. Então, também vai virar martensita. Então, eu vou ter 50% de perlita e 50% de martensita. Quando que eu posso ter uma mistura? Dá para ter, sei lá, perlita com bainita, com martensita? Dá, se você pegar e fizer, por exemplo, um tratamento contínuo. Essa curva a gente usa para tratamento contínuo, a gente usa uma outra. Mas só para explicar para vocês. Vamos imaginar que eu estou lá a 800 graus e aí eu deixo esse aço aqui, por exemplo, resfriar o ar. E a curva dele ficou assim, ó. Opa. Tá? Então, quando ele passou por aqui, ele formou um pouquinho de perlita. Quando ele passou por aqui, ele formou um pouquinho de bainita. E aquilo que sobrou, ele formou um pouquinho de martensita. Então, virou uma mistureba, né? Tá? Isso é uma complicação para a gente. Porque vai chegar no final, você não sabe quanto que você tem de cada uma. Você não sabe que propriedade mecânica que você vai ter no final. É um enrosco. Tá? Por isso que a gente usa muito esses tratamentos isotérmicos. Porque a chance de você errar num tratamento contínuo é maior, porque você depende de conhecer muito bem a taxa de resfriamento do forno, né? Então, a gente faz alguns tratamentos contínuos, mas os tratamentos que são mais comuns, assim, principalmente para esses daqui de cima, ó, perlita grossa, bainita, né? Bainita, dificilmente vocês vão conseguir encontrar um tratamento contínuo, né, com resfriamento, uma taxa de resfriamento contínuo. Sempre a gente faz isotérmico, para ter certeza que você corta as duas curvas. Senão você não consegue ter certeza que você tem 100% da estrutura no final. Tudo bem? Deu para entender, gente? Ficou claro esse pedaço?